Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente, estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 11 capítulos e estamos entrando no capítulo 8, que trata da sétima lei moral, que é a lei de progresso. Ou melhor, a lei do progresso. E estamos no primeiro subitem, que trata do estado de natureza. Ontem nós vimos a pergunta e vimos a resposta, mas não vimos, como eu vou dizer assim, convenientemente a resposta. Então, vamos repassar. A primeira pergunta deste capítulo, que trata da lei do progresso, pergunta Kardec aos espíritos superiores, questão 776. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Que traz como ideia a questão de natureza, natural, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Então, o estado de natureza é o estado primitivo, ok? Não é o estado elaborado do ser. É o estado de natureza. Sem uma, vamos dizer assim, uma intelectualidade desenvolvida, sem tecnologia, porque na natureza, no estado natural, se formos para uma ilha deserta, ali é o estado de natureza, ok? Vamos ter que aprender a construir uma habitação com folhas e fazer fogo, né? Já vimos vários filmes que falam sobre Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, é isso. De repente ele se viu no estado de natureza ali. Lei natural. Lei natural é lei divina ou natural. As leis de Deus são as leis de Deus para a matéria e as leis de Deus para o espírito. Então, temos as leis divinas, naturais, mas da natureza física e da natureza moral. Tanto que estamos vendo agora as leis morais, ok? Vamos pensar aqui numa lei que conhecemos muito bem da natureza, que é a lei de gravidade, a lei da gravidade, né? Jogarmos uma coisa assim do alto, que é um lápis, ele cai, né? Ele vai para baixo. Por quê? É a gravidade que o puxa para baixo, característico aqui do nosso planeta. Muito bem. Então, os espíritos superiores vão responder, não é? O estado da natureza e a lei natural são a mesma coisa? Resposta, não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, é o que falamos do Robinson Crusoe. Enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. No caso, tanto as leis físicas quanto as leis morais, né? Aqui há um comentário de Allan Kardec nessa questão que vamos ver. Diz Kardec: o estado de natureza é a infância da humanidade. Ou, quando por situações alheias à nossa vontade, como no caso de Robinson Crusoe, ele se vê ali naquela situação. Se viu, não é? É um livro, uma história. Mas, com certeza, outras tantas pessoas já passam por outras pessoas, ou melhor, pessoas, não é? Porque Robinson Crusoe é uma personagem, não é? Ok, vamos a Kardec. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral.
É lá que começamos, no estado de natureza, como espíritos. Sendo o homem perfectível, sim, nós estamos caminhando para a perfeição, lei do progresso, e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. O estado de natureza é transitório e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. O homem, que é o homem, o espírito encarnado, ok? Então, como espíritos encarnados, vamos progredindo também como civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade. Rege a humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica essa lei. Nós vamos amadurecendo. Né? Nada como desencarnarmos uma vez atrás da outra e lá, num determinado século, num determinado milênio, a ficha vai começando a cair, vamos começando a ligar os pontos. Estamos nos lembrando aqui da narração, lá no final do livro Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco repassa a sua jornada espiritual. Ele diz, não é? Ele que esteve lá no ano 33, no dia da crucificação de Jesus, e ele mesmo se descreve dizendo que era mau, ele era mau a essa época. Depois, até o século XV, aproximadamente, ele não se dá conta, não é? Em 1.500 anos, 1.400 anos, ele encarna, desencarna, sem se dar conta, simplesmente mergulhando na matéria e saindo, reencarnando, e sem se dar conta, sem aquela ficha cair. Até que no século XV, se não me engano é o século XV, ele vem e por desventuras da vida, ele decide ser inquisidor e se compromete enormemente nessa encarnação, mas ao mesmo tempo ele tem a experiência de se apaixonar por uma mulher que não o amava e aprende dela a força do verdadeiro amor, não por ele, pelo marido dela, mas contra o qual ele havia feito coisas terríveis. E ela ali, fiel àquele amor. E ele, então, ao final daquela encarnação, ele se impacta muito com a qualidade do amor daquela mulher que ele não amava, ele desejava. Era obcecado, né? Aquela situação. Vamos dizer até que ele a amasse do jeito dele. E acabou abrindo mão naquela vida mesmo de todo o poder, acabou sendo aprisionado pela própria igreja e a partir daí tudo mudou. Então foi aquele divisor de água onde as coisas começam a fazer sentido. Mas durante 3 séculos, os 3 séculos seguintes, ele expiou aquela encarnação. Então, quando chegou, foi século XVI, porque aí foi até o século XIX, 3 séculos. E então, quando foi o final já, não é? Aí toda a história ali também, vejam lá, no Memórias do Suicida, para conhecer a saga, que é a vida do nosso Camilo Castelo Branco, e que cada um de nós também, se soubéssemos dos nossos 2 últimos 2.000 anos, quantas aventuras não vivemos, quantas desventuras, quantas lições,
o quanto já crescemos nos últimos 2000 anos. Também nós temos as nossas sagas. Fato é que a do Camilo nos foi dada a conhecer em Memórias de um Suicida, e da nossa não saiu nenhum livro. Tá bem, né? Tá bem. Muito bem. Vamos lá. Então, é questão daquela... Tudo isso porque eu falei da ficha cair. Né? Questão 777, pergunta Allan Kardec. Como tem menos necessidades no estado de natureza, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Então, claro, imagina, nós não temos problema de sinal da internet. Ai, que não está pegando, eu estou sem internet. Não temos esse problema no estado de natureza. Não temos essas necessidades que a sofisticação da vida nos traz. Energia elétrica, não é? Possibilidade de conversarmos com uma pessoa que está longe. Então, como tem menos necessidades no estado de natureza, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Sim, não é uma tribulação que a gente cria para a gente mesmo? Eu tenho que, porque eu preciso da internet, não posso viver sem. Então, nós vamos criando necessidades na medida em que a nossa vida vai se tornando mais complexa. Natural, não? É no mesmo natural. E Kardec pergunta, então, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado de natureza como da mais perfeita felicidade na Terra? Não é? Deveria ser a própria evolução, não é? Mas não interessa o que a gente pensa. Vamos ouvir os espíritos superiores, não é? Eles vão responder a Kardec que se deve pensar no espírito dos que consideram aquele estado de natureza como da mais perfeita felicidade na Terra. Respondem os espíritos. Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra felicidade senão essa. É ser feliz à maneira dos animais. Às vezes a pessoa diz assim, meu cachorro é que é feliz, come, dorme, não se preocupa com as contas que tem para pagar. Quem nunca pensou isso, né? Não se preocupa com as contas a pagar, é feliz. Está sempre com o rabinho abanando, querendo afago, sendo um bom amigo. Olha só, que maravilha. Bom, esse é um cachorro. Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra felicidade senão esta. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos, nessa linha de pensamento, não é? 778 pergunta Allan Kardec: o homem pode retrogradar para o estado de natureza? Não. Fato. Lei de progresso. Não tem como evoluir. Não tem como voltar para trás. Progresso tido é progresso. Conquistado não se perde. O homem pode retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem deve progredir incessantemente, não pode voltar ao estado de infância. Se progride, que Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Simples assim, fácil de entender, não é? Ou não? Vocês acham? Me digam aí nos comentários. E aí terminamos esse primeiro subitem do estado de natureza, ok? Amanhã estamos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.